Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo uma entrevista especial. Aquele detalhe, quando o filho decide ir para o exterior, chega para os pais, coloca a sua decisão, há muitas histórias e controvérsias. Tem pais que dizem não, literalmente não. Outros ficam reticentes, outros deixam o filho decidir. Mas e quando a resistência do pai ou da mãe é o não? Aí começa exatamente um empurra-purra de punhos, medição de forças. Quem pode mais? O filho que depende dos pais ou os pais que não querem perder a tutela sobre o filho? Porque na verdade ele vai para o exterior, não se sabe o que vai acontecer, a superproteção que os pais começam a perder e não aceitam. E aí, hora de ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e para o mundo? E se seu pai ou sua mãe diz, não, você não vai, como é que fica a situação? Vamos nessa? Para a gente esclarecer esse ponto de vista, essa queda de braço entre pai e filho, enfim, eu convidei um empresário, Ferreira, muito conhecido da área de confecções, da TWA Confecções. Ele veio aqui porque ele passou por essa situação. A filha quis ir para os Estados Unidos, ele disse não. Mas vamos ver o desfecho dessa história. Bem-vindo à Hora Mundial, Ferreira. Então, você realmente hoje tem uma filha morando nos Estados Unidos, mas o início dessa história foi um pouco complexo, não é isso? Com certeza. Hoje, né, a gente depois de passado o tempo, né, você fica até mais tranquilo. Mas evidentemente que quando na época é problemático, né? Você é aquela coisa, o filho você é agarrado com a família e tal, de repente resolve a querer ir para um outro país, é uma situação assim complicada. É o que você falou, no princípio a gente diz não, mas depois os sonhos dos filhos, né, são muito fortes, eles querem realmente ir, e aí começa a queda de braço e chega no fim, a gente apoia, né? Agora, isso aconteceu em que ano com você? Isso foi mais ou menos, foi há 18 anos atrás. E olha, há 18 anos atrás, era um período em que tinha aquela debandada, principalmente jovens indo para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, e foi assim uma febre, principalmente no estado de Minas Gerais, onde tem uma grande concentração de imigrantes. Então, no seu caso, foi sua filha. Minha filha. E como que foi? Ela chegou para você, falou assim, pai, estou indo embora. Como é que foi? Como é que aconteceu? A família estava reunida? Como que se deu o fato? Olha, essa aí foi uma história assim, que durou aí vamos dizer assim, até um ano, né? Porque ela fazia faculdade e fazia turismo e o sonho era fazer um estágio em algum lugar, né? E aquilo era uma conversa que vinha desenvolvendo, né? E sempre conversava em família, que tinha vontade de ir e tal. Mas a gente sempre querendo que ela não tirasse essa ideia da cabeça. Mas o que acontece? É que as pessoas que têm os sonhos e são perseverantes mesmo, certas pessoas, né? E ela perseverou nesse sonho e aí você sabe que é um negócio todo dificultoso, porque a gente tem que arrumar uma empresa que faça isso, e ela foi fazer um intercâmbio, que isso foi pago, inclusive, não foi... Mas voltando um pouquinho no intercâmbio, quando ela sentou, colocou a proposta na mesa, vamos lá, eu vou embora, é o que eu quero, como é que foi esse momento, esse exato momento, a primeira vez, quando o senhor tomou conhecimento de que a sua filha ia mesmo para os Estados Unidos? Isso aí, quando aconteceu, eu procurei falar para ela que não era interessante, que ela poderia estar fazendo isso aqui mesmo e tal, né? Mas a minha mulher, minha esposa também. Mas aí é aquilo que eu te falei, nesse período que ela estava se formando, fazendo o último ano lá, e aí aconteceu que 2 colegas dela da faculdade também tinham o mesmo propósito, e aí, meu amigo, não teve jeito. Fortaleceu.
Agora, quando o senhor disse não para ela, qual foi a reação? Obviamente foi um efeito contrário. Como é que foi? O que ela argumentou? Olha, eu usei de muitos argumentos, né, para isso. Um deles, inclusive, era a questão da despesa, porque nós fizemos um levantamento na época e ficava em 16 mil reais. E eu usei todo mundo, olha, é um dinheiro que eu não tenho e tal. E ela, nessa ânsia, ela fez a proposta. Não, pai, eu vou, porque o estágio era meio remunerado, então ela ia ganhar um pouquinho que daria até para estar arcando com a despesa. E a minha esposa também, na época, tentamos, né, persuadir ela de que não tirasse a ideia da cabeça, mas a hora que eu vi que ela realmente era o propósito, aí eu mudei de posição. Falei, não, então vamos apoiar, né? Vamos arrumar o dinheiro, vamos arrumar tudo, e foi o que aconteceu. E nesse período, tem pais que faz aquela chantagem emocional. Mãe que chora, diz que está em depressão. Pai, quer dizer, é uma novela mexicana, que há casos e casos, né? Então, quer dizer, aí começa aquela, né? Quanto mais se diz não, mais a pessoa quer consolidar o que ela tem como meta. Agora, deixar o país, para você que está acompanhando, não é fácil. É uma tarefa que você muda comportamento, muda cultura, enfim, você deixa para trás família, amigos, uma rotina, e é uma decisão louvável, porque sair do ponto comum, sair da zona do conforto, entrar na zona de conflito, tem que ter uma decisão. Agora, esse não, ô Ferreira, fala para quem está assistindo, não é uma super proteção que o pai não quer perder? Eu acredito que seja, exatamente isso, né? Como diz o ditado, a gente cria os filhos para o mundo mesmo, né? Mas até acontecer isso, você tem aquele sentido de proteção mesmo, né? Então, quando vê que uma filha vai, ainda mais mulher, né? Eu acho essa questão de mulher também um fator mais preocupante. E quando você realmente essa situação chega a está acontecendo, você tem umas dúvidas, mas no fim a gente acredita que é proteção mesmo, né? E os jovens hoje, eles querem se aventurar, né? E você chega no fim, você sabe que não pode também ter essa proteção exagerada, né? Você tem que dar um apoio, né? E ela foi para os Estados Unidos, no caso a filha dele, ela foi com visto de estudante, então? Foi com visto de estudante, é o que eu digo, a minha filha foi tudo certinho, inclusive custou caro e tal, né? E aí depois tem todo aquele episódio que nada daquilo que foi planejado deu muito certo, né? O estágio que ela foi fazer, ela fez só 3 meses, porque ela não se adaptou com o lugar, aí tem muita história aí, né, nesse período, né? Mas que hoje, é aquilo que você fala, hoje ela valeu a pena, né? Tipo, deixa que, pelo menos ela não vai dizer que eu não apoiei, não é verdade? Porque tem aquele ponto, o filho não vai e os pais passam a ser culpados, ou seja, de vítima, os pais, né? Então há uma inversão de valores na história e os pais acabam sendo, né, penalizados. Aí o filho começa a fazer chantagem, começa a criar uma série de subterfúgio para culpar os pais. Quer dizer, dessa você se livrou. Com certeza, essa aí eu tenho minha consciência tranquila. Quando eu vi que não tinha jeito, eu mudei o sentido da coisa, eu passei a apoiar, né? Na época, inclusive, eu arrumei o dinheiro no banco, que eu também realmente não tinha, parcelamos, eu fiz tudo, né? Só nessas entrevistas aí nós fomos umas 3 vezes, arrumar aquela papelada toda, né? Passa por uma entrevista de lá para cá também, e é um processo que durou aí uns 3 meses. Mas fiz tudo que pude, né? Quis ir, então vai. Mas aí entra um outro detalhe, né? Que eu pensava que ela fosse lá para fazer esse estágio e voltar. E aí mudou toda a história, não voltou também, né? Mas pera um pouquinho, esse estágio seria quanto tempo? Esse estágio seria em torno de 1 ano, máximo 1 ano, de 6 meses a 1 ano. E o telefonema veio de lá dos Estados Unidos? Pai, mãe, eu vou continuar? Como é que foi isso? Exatamente. Aí entra todo um detalhe, que como ela não pôde completar o estágio, também não queria voltar, né? Porque isso seria assim uma decepção realmente, né? Já estava lá mesmo, aí mudou o foco, né? Ela foi para outro lugar do que ela estava, e arrumou serviço, e aí começou toda uma história, mas que também deu certo. E como é que ficaram os pais no Brasil? Você e sua esposa, aí começou, tá vendo? Não era para ela ir, acontece muito isso, né?
Exatamente. Você sabe que aí começa todo esse caso. E aí começa um período também de dificuldade, porque ela estava no hotel, teve que sair, aí teve que arrumar lugar para ficar, aí começou toda uma história de ficar num lugar hoje, outro amanhã, e arrumar emprego, um emprego hoje, depois daquele não tá bom, né, tem que arrumar outro. Olha, é uma história longa. E hoje, como está sua filha nos Estados Unidos? Hoje, graças a Deus, né, porque o que acontece com o pessoal nos Estados Unidos, que eu acompanho um pouco, é isso, né? Vai se adaptando, vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo, né? E hoje ela está 18 anos, né? Então o aprendizado foi grande. Hoje ela está muito bem, tem o seu emprego lá, e acabou casando lá, né? Hoje eu tenho um netinho lá. E a história hoje já é mais alegria, né? Eu consigo, né? Graças a Deus vou lá todo ano, passo uns 20 dias lá. A minha esposa fica lá 3 meses por ano, então hoje está tudo ok. Então, quer dizer, vocês se beneficiam de uma decisão dela, que quase você não aprovou. Com certeza, com certeza. Agora, falando com verdade para aquela lente aí da hora mundial, o que você tem para dizer para aquele pai que fala, não vai, o filho quer sair, ele está certo, o que você falaria para ele agora? Olha, eu diria o seguinte, o pai, ele tem que entender, né, as razões que o filho quer ir e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu penso hoje, não teria deixado a minha filha fazer, evidentemente, aí seria um ponto assim até o ponto que eu acho que não dá para ultrapassar, né? Seriam essas questões que você vê muito hoje, de pessoas que fazem tudo, né, de qualquer maneira para ir para os Estados Unidos. Isso eu acho um absurdo, porque é perigoso, você arrisca a vida. Então o pai tem que analisar o seguinte, se for uma coisa assim nesse extremo, até hoje eu não concordo de jeito nenhum. Agora, se for dentro de uma condição normal, que não tenha tanto perigo, então, eu acho que deve apoiar, sim. Acho que deve apoiar. Só para explicar, o que ele fala dessa questão normal seria o aeroporto, comprar o passagem, chegar pela porta da frente. Então, o que o Ferreira está dizendo é o seguinte, tem muitos filhos que se aventuram para o deserto e às vezes nem contam para os pais, acabam morrendo no deserto, sofrendo. E os pais, assim, acabam sendo as vítimas dessa situação. Então, é isso que ele não quer. Então, quer dizer, vá direito. Então, o normal seria, compra sua passagem, chega no país pela porta da frente e não correndo para o deserto, se atirando, escondendo, pagando coiote, que é um caminho que não é garantido. E olha que a gente tem histórias hoje, 2021, 140 brasileiros foram pegos no deserto. Uma brasileira morreu atravessando o deserto, quer dizer, é isso que o Ferreira não quer e aconselha os pais que não apoiem esse tipo de coisa, é isso? Exatamente, eu acho que tudo tem o seu limite, né? Eu acho que ir para um país, se você vai, como a minha filha foi, como muitos vão hoje, é normal, né? O que você falou, vai lá, tira o visto direitinho, eu acho que vale a pena, né? É um país, né, que oferece condições para as pessoas, é um sonho, nós sabemos, né, que os Estados Unidos muita gente vai lá, grande parte tem sucesso. Agora, esse sucesso ele tem que ser até um certo ponto, né? Para arriscar a vida não, né? Pois é, conversando com o Ferreira, empresário, a filha mora nos Estados Unidos há 18 anos e ele retrata aqui uma história que se repete em muitos lares do Brasil. Os pais que enfrentam os filhos e é uma queda de braço porque o filho quer ir para o exterior, os pais não querem, tem aquela super proteção, tem também o medo do deserto, quer dizer, cada caso é um caso e todas as situações chegam a um denominador comum, ou seja, o pai não quer abrir mão do filho, isso é fato, mas os filhos foram criados para o mundo, pé nas alturas. Ferreira, quero te agradecer a sua presença aqui na Hora Mundial, muito bom você estar aqui, esclarecer para quem está vendo. E aquela história, seu filho quer ir para o exterior, estudar, analisa, veja os pontos e apoie, não é isso? Sim, dentro de uma normalidade, então nós temos que apoiar os filhos, né? Porque aquilo que você falou mesmo, porque amanhã ou depois eles vão nos agradecer muitas vezes, né? E para os pais depois não serem as vítimas de uma situação que ele não consolidou pela imposição de pai e mãe, enfim, aquela situação que a gente discutiu aqui. Ferreira, empresário,
uma pessoa bem-sucedida, filha nos Estados Unidos, retratou aqui a situação dos pais que, quando têm filhos cidadãos do mundo, aqueles que escolhem outros países para viver os seus sonhos, disputar as suas conquistas e chegar realmente ao pódio da vitória na vida competitiva que todos nós vivenciamos. E lembrando a você que na Hora Mundial tem vídeos importantes, tem entrevistas interessantes, nós temos também a consultoria aqui, você pode consultar, enfim, ter sobre visto, passaporte. Ferreira, obrigado. Você Eu que agradeço. Aí, fica à vontade. Eu que agradeço de estar aqui, de ter essa oportunidade, de estar batendo papo, né, esclarecendo alguns assuntos, e estamos à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos. Quer dizer que se você tiver um outro filho que hoje quiser ir para os Estados Unidos, você não vai fazer aquele drama de 18 anos atrás. Com certeza não, porque você vai acostumando, né? A segunda vez já é mais fácil, né? Porque eles se beneficiam, vão para os Estados Unidos, sim. Ficam lá acomodados, vão para as compras, vê o neto, quer dizer, são os benefícios de uma decisão. Exatamente. Que foi muito discutido, como você falou, quase um ano para dizer sim. Exatamente. Mas ela acabou. Qual o nome dela? Marcela. A Marcela ganhou essa, né? A Marcela foi vitoriosa. Obrigado, meu Ferreira. Eu que agradeço. Um abraço para você. E a gente aqui na Hora Mundial tem muitas entrevistas. Acompanhe aí. Tem entrevista com o deputado Geraldo Tadeu, a doutora Lília, advogada de imigração. Tem muitas informações importante para a sua viagem.